notebook. Pensa no assunto que fazia um certo tempo que eu não falava aqui no canal. E além de eu ter testado novos modelos, ter trocado inclusive o meu notebook, a gente teve também novos lançamentos. E cara, muitos lançamentos bons, inclusive pra você que é um notebook gamer. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista dos melhores notebooks potentes pra você comprar hoje em dia, indo como sempre desde o mais baratinho até o mais topo de linha. E na moral, os notebooks estão muito completos. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pelo mais baratinho possível, na verdade, os mais baratinhos. Aqui no caso a gente acaba encontrando três opções mais conhecidas, que acaba sendo o Asus VivoBook Go 15 e o IdeaPad 1i. Mas você só falou dois? Sim, porque um desses modelos acaba tendo duas versões. Bom, no geral, esses dois notebooks, eles são muito parecidos no quesito especificações. Eles vêm com uma tela padrão de 15.6 polegadas. Ponto de diferencial vai ser mais no quesito design e construção, que no caso o Asus acaba destacando um pouquinho mais. Ele tem uma qualidade de construção muito boa, é um notebook que ele é um pouquinho mais portátil, tem uma pegada mais slim e também eu particularmente acho o design mais bonito, porque ele tem aquela pegada mais minimalista. Mas o que muda mesmo vai ser com relação a algumas configurações dele. Bom, começando pelo IdeaPad, que no caso o ponto principal de diferença acaba sendo o processador, que nesse caso aqui ele vem com o Intel, mais especificamente um i3-1215U, que torna esse notebook extremamente interessante. É um processador de 6 núcleos, 8 threads, que principalmente se tratando de produtividade, trabalho no geral, é um processador que vai te atender muito bem. Já tive um notebook com esse mesmo processador e cara, não tenho nada a reclamar, ainda mais porque esse tipo de processadores, principalmente da Intel, ele tem uma divisão dos núcleos entre núcleos de eficiência e performance, que acaba deixando a eficiência do processador muito melhor. Sem contar que aqui ele tem 4 ou 8 GB de RAM e vai até 256 GB de armazenamento. Cara, para trabalho isso tudo vai ser um processador que vai te atender super bem e já vai te entregar uma performance maravilhosa. Já aqui no Asus, como eu falei, aqui a gente tem duas versões desse mesmo notebook, que no caso é a versão Intel, e na mesma pegada do IdeaPad, ele acaba trazendo um Intel i3-N305, que aqui é um processador um pouco mais diferenciado. Ele é construído numa arquitetura levemente diferente, mas ainda assim é um processador muito bom para uso no dia a dia, tarefas, multitarefas, produtividade no geral. Além disso, o ponto que ele acaba se destacando um pouquinho mais é que ele tem uma eficiência energética um pouco melhor, mas querendo ou não, ele é um processador um pouco mais fraco. Já aqui a gente também tem ele na versão com Ryzen, que nesse caso acaba sendo o Ryzen 3 7320U. É um processador também simplesmente maravilhoso, tem 4 núcleos, 8 threads, com um clock máximo de 4.1 GHz. É um processador que vai ser muito bom para uso no dia a dia. E sim, embora ele seja um Ryzen, ele não é o modelo que eu mais recomendo para caso você queira começar a jogar um joguinho ou outro, que aqui no caso a placa de vídeo que vem nele é uma Radeon 610M, que levando em consideração que a AMD tem disponível, não é uma das melhores placas, mas ela já entrega uma performance suficientemente boa pro dia a dia. Roda games como The Sims, sim, eu recebo muitos comentários perguntando se roda The Sims. Caralho, uma batata roda The Sims, é um jogo extremamente leve. E outro ponto interessante é que aqui ele já vem com 4 ou 8 GB de RAM já DDR5. Além disso, você pode expandir para até 16 GB de RAM. E aí que tem um ponto bem interessante, é que a memória RAM DDR5 acaba sendo bem mais rápida em comparação com a DDR4, além de chegar até 512 GB de armazenamento. Só que o ponto principal dele, embora ele tenha uma performance bem parecida com o i3 do IdeaPad, é com relação ao preço. Cara, eu já vi esse notebook custar em torno de 1.700, 1.800 reais. Cara, o preço desse notebook em promoção é ridículo. Inclusive, uma dica pra você não perder nunca mais é entrar no nosso grupo de promoção, onde a gente vai mandar ofertas diariamente de milhares de produtos pra você não perder mais nenhuma oferta. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Já esses outros modelos que eu citei ficam numa média aí de 1.900 a 2.200 reais. Porém, um degrau a mais aqui a gente já sobe para um notebook que eu diria que é um dos melhores custo-benefícios, na verdade o melhor custo-benefício que a gente encontra na faixa de preço, principalmente levando em consideração a potência que ele traz, que acaba sendo o famoso Positivo Vision R15 e o Vaio FE15, que inclusive esse bonitinho tá aqui comigo e eu fiz review recentemente no canal. Bom, a maioria desses notebooks normalmente eu recomendo ele na versão com Ryzen 5, porque ele acaba sendo mais barato e já é um processador que entrega uma potência maravilhosa pelo preço. O problema é estar exatamente no preço. Eu não sei por que caralhos, mas esses notebooks com Ryzen 5 acabaram subindo um pouco mais de preço, o que acaba que na mesma faixa de preço, na verdade até mais barato, você pega a versão melhor dele, que é com Ryzen 7. Bom, tanto o Vaio quanto o Positivo são exatamente os mesmos notebooks com as mesmas configurações. O que muda vai ser mais com relação ao design, também a coloração e também o fato da Positivo trazer aquelas light bars na webcam. Ah não, mas a Vaio é muito melhor, tem uma qualidade de construção fenomenal. Positivo não chega nem perto. Realmente eu concordo que a Vaio é muito boa em qualidade de construção, mas uma dica, quem fabrica os notebooks da Vaio no Brasil é a Positivo. Mas o ponto principal que torna esses notebooks simplesmente os melhores acaba sendo com relação novamente o processador, que nesse caso realmente ele é muito bom, que é o Ryzen 7 5700U. Se o Ryzen 5 5500 já é maravilhoso, extremamente completo, esse processador consegue ser ainda mais. Isso porque aqui a gente já tem um upgrade na placa de vídeo, que no caso a gente vai de uma Vega 7 para uma Vega 8, que essa sim é uma placa de vídeo integrada que é muito boa, entrega uma performance maravilhosa. Obviamente
obviamente, pelo preço. E aqui a gente tá falando de um processador de 8 núcleos, 16 threads, com um clock máximo de 4.3 GHz. Além disso, esses notebooks já são vendidos na versão com 8 ou 16 GB de RAM. Uma dica, não recomendo a versão 16 porque ela é mais cara e com a diferença de preço você pode pegar a versão de 8 GB e comprar a memória RAM que vai sair muito mais barato. Além disso, eles têm 256 ou 512 de armazenamento. E como eu falei, o ponto principal deles acaba sendo o preço. Hoje, atualmente, eles ficam na faixa de seus R$2.800 a R$3.000. O positivo até um pouco mais barato, já encontrei na faixa de 2.700, enquanto a versão com Ryzen 5 tá na faixa aí dos seus 3.200. E detalhe, sim, ele já consegue rodar milhares de jogos tranquilamente, Valorant, LoL, GTA V. Não é a configuração mais potente de todas, mas pelo preço já consegue rodar milhares de jogos. E nessa mesma faixa de preço a gente acaba encontrando um concorrente bem mais famoso e eu diria que até um pouco melhor no quesito produtividade junto a jogo, que acaba sendo o Samsung Galaxy Book 4. O cara coloca aquele com uma opção um pouco mais interessante no quesito de entrega, porque no caso ele já tem uma construção muito melhor. Aqui a gente já tá falando de um notebook feito em alumínio, já traz uma tela IPS que é muito boa, tem uma reprodução de cor maravilhosa, além do fato de ser um notebook extremamente portátil, versátil pro dia a dia, já carrega via USB-C, faz muita diferença. Tem 8 GB de RAM, 256 de SSD, já podendo expandir inclusive para 32 GB de RAM. E o ponto principal dele acaba sendo com relação ao processador, que nesse caso aqui ele é vendido em duas versões diferentes, que acaba sendo a versão com i3, que vem com o i3 1315U, ou um i5 1335U, que além de ser processadores simplesmente maravilhosos para você usar pro dia a dia, como eu falei, a Intel é muito boa e se destaca muito nesse quesito por conta das distribuições dos núcleos. Já é um processador potente nível para jogar, não é nada absurdo. Novamente, ele fica com uma potência muito semelhante ao Ryzen 5 5500, mas ainda assim em alguns pontos ele acaba perdendo para jogo porque ele tem uma potência gráfica um pouco inferior, mas ainda assim já é um processador que já consegue rodar alguns jogos, Valorant, LoL, CS. E sim, a gente já tem a versão com o i5 com uma potência um pouquinho melhor, vai rodar alguns games com um pouco mais de fluidez. E com relação ao preço, que é o ponto principal, hoje atualmente ele varia em torno de seus R$2.400 a R$2.800 na versão com o i3 e de R$3.000 a R$3.400 na versão com o i5. Só que detalhe, eu honestamente recomendo mais a versão com o i3, porque a diferença de um pro outro, embora tenha assim uma diferença boa, não é tão gritante assim para justificar esse preço. Então eu recomendo você pegar a versão com o i3 e até aumentar a memória RAM para 16. E junto eu também recomendo a versão Galaxy Book 360, que inclusive eu estou usando neste exato momento. Cara, esse que eu tô usando é o Galaxy Book 3, mas também tem o Galaxy Book 4, que é muito parecido. E realmente foi um dos melhores notebooks que eu comprei, porque a qualidade é maravilhosa, ele tem uma tela Super AMOLED, tem construção em alumínio, é um design extremamente portátil. Ele é um MacBook da Samsung. Só que por que eu não recomendo tanto ele assim hoje em dia? Porque embora ele seja um notebook maravilhoso, tem um preço muito bom, ele tem um problema crônico de simplesmente a tela brincar do nada. Não é em toda a linha do Galaxy Book, é só nas versões que tem a tela AMOLED, mas ainda assim é um defeito crônico que simplesmente a Samsung não cobre, porque a garantia da Samsung é uma bosta. Mas ainda assim é um problema crônico que simplesmente a garantia da Samsung não cobre, mesmo sendo um defeito crônico. Eu até então não tive problema com esse notebook, pode ter sido um problema antigo com algum lote em específico, mas ainda assim eu recomendo e não recomendo por conta disso, porque sério, ele é um notebook muito completo e é o que mais entrega na faixa de preço para produtividade. Hoje atualmente o meu eu paguei em torno de R$3.800, que é o Galaxy Book 3, e o Galaxy Book 4 se encontra na faixa aí de seus R$4.200. Hoje em dia tá um pouquinho mais caro, mas dá pra encontrar esse preço em promoção. É o ultrabook mais barato que você consegue ter, que é um notebook portátil, potente e bem construído. Subindo um degrau a mais, por uma diferença de preço não tão grande, você consegue extrair mais potência ainda dessa configuração, que acaba sendo o Acer Nitro V15 e agora também o Asus TUF. No caso, o Acer e o Asus trazem exatamente a mesma configuração dos modelos anteriores, com a leve diferença na placa de vídeo e no caso da Asus uma diferença no design. Mas agora ele tem uma pegada um pouco mais gamer, porque aqui a gente já tá entrando na linha Asus TUF, que é uma linha gamer na Asus que mistura tipo um gamer militar, eu acho muito louco. E o ponto principal de diferença é que a gente vai de uma RTX 2050 para uma RTX 3050. Embora assim não seja a melhor placa de vídeo que a Nvidia tem disponível, ainda assim em comparação com o desempenho que a 2050 traz, já é um salto bem grande. Traz uma performance muito melhor, além disso já traz 2 GB de VRAM a mais. Normalmente entrega em torno de 26 a 30% a mais de performance em comparação com a 2050. E pela diferença de preço eu acabo recomendando um pouco mais. Realmente é uma placa de vídeo que vai extrair bem mais potência dessa configuração. E com relação ao preço, atualmente eles variam em torno de seus R$4.600 a R$4.800. Que detalhe, o Acer Nitro V15 normalmente ele fica bem mais barato em promoção também. Inclusive o meu que eu peguei pra fazer review já, ele saiu na faixa aí de seus R$4.100. Agora caminhando pros topos de linha, a gente continuou com uma concorrência bem interessante. No geral aqui a gente tem 3 modelos, são os que eu mais recomendo, porque esses 3 modelos trazem uma configuração que outros notebooks eu vi, cara, por um preço exorbitante. Tipo, os caras realmente passam a faca nessa configuração. Só que esses, por incrível que pareça, estão com o melhor preço. Que nesse caso acaba sendo o Lenovo Lock, o Asus TUF
e no caso o Predator Gamer. Bom, aqui no caso o Lenovo e o Asus vem com uma tela de 15.6 polegadas, já IPS, enquanto o Predator já tem uma tela de 16. O Lenovo e o Predator são 144 Hz, enquanto o Asus já é 165. Todos já vem com 512 GB de SSD, 16 GB já no Predator e no Lenovo, enquanto o Asus ainda é só 8. O ponto principal de recomendação é que todos os modelos já vêm com a RTX 4060. Eu diria que para notebook é o melhor custo-benefício que tem. Cara, a placa de vídeo mais potente vai sair um rim de diferença, e é uma placa de vídeo que já entrega uma performance absurda, cara. A diferença de potência é grotesca, e principalmente tendo em consideração que a gente tem disponível no mercado, é uma placa de vídeo que entrega uma performance maravilhosa. Para edição de vídeo é o modelo que eu mais recomendo. E o ponto principal, a diferença entre eles, acaba sendo o processador de novo. No caso do Lenovo, ele vem com o Ryzen 7 7435HS, que é um processador de 8 núcleos, 16 threads, com um clock máximo de 4.6 GHz. O Asus vem com Core i7 13620H, que é um processador de 10 núcleos, 18 threads, com um clock máximo de 4.7, enquanto o Predator a gente tem um i7 com boost, que acaba sendo o 13650HX. É um processador também com 10 núcleos, 18 threads, só que com clock máximo de 4.9 GHz. É um processador simplesmente maravilhoso, entrega uma performance surreal. E aqui de novo o Lenovo acaba ficando para trás, trazendo esse AMD, que ele é um pouquinho mais fraco. Traz uma potência sim muito boa, só que em comparação com os Intel, ele realmente acaba ficando para trás. E com relação ao preço deles, hoje atualmente o Lenovo e o Asus ficam na casa aí dos seus R$8.300, enquanto o Predator fica na casa aí dos seus R$8.500. Qual é melhor? Sendo muito honesto, sem dúvidas o Predator. Por R$200 você consegue ter mais memória RAM em comparação com o Asus, além de ser o mais potente entre os três, trazendo exatamente a mesma placa de vídeo. Então realmente é um modelo que acaba mais valendo a pena. Bom, e esses foram os notebooks. Se vocês acharam que faltou algum notebook, deixem aí nos comentários, isso sempre me ajuda demais. Novamente, link de todos os produtos, inclusive os grupos de promoções, vão estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!